Bom dia, gente. Bom dia, turma. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito de radicais, dando continuidade ao que foi falado na semana passada, tá? Para as atividades da semana que vocês receberam, além do vídeo da semana passada, será necessário também o que a gente vai ver agora, tá? Então, embora não seja muita coisa, você vai precisar de um pouquinho daquelas propriedades com radicais que nós falamos semana passada e um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Tendo dificuldade, dá uma consultada lá no vídeo. Persistindo dúvida, encaminha a professora André e a gente conversa, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre extração e introdução de fatores no radicando. Tá? No radical, perdão, aqui eu coloquei no radical, tá? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, nós já falamos que é muito tranquilo calcular a raiz mesmo quando a gente não sabe a resposta, né? E que a nossa melhor amiga nessa situação é a fatoração, a decomposição em fatores primos. Então eu coloquei um exemplo aqui para a gente relembrar. Raiz cúbica de 216. Vamos ver como isso funciona, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar o 216 e vou decompor em fatores primos. Tenho que pensar em um número primo capaz de dividir 216, certo? Vamos lá. Como ele é par, eu posso dividir por 2. A metade de 216 é 108. Continua par, continuo podendo dividir por 2. A metade de 108 é 54. Par, posso ainda dividir por 2. A metade de 54 é 27. Olha lá. Ímpar, por 2 não dá mais. Vou ver se é possível dividir por 3. E eu sei que é, até pela tabuada, ela ajuda a gente, né? 27 está na tabuada de 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 pode ser dividido por 3 e dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, decomposição encerrada. Como aqui trata-se de uma raiz cúbica de índice 3, a cada 3 fatores iguais, nós vamos tirar 1 da raiz. Então, ó, tem 3 fatores iguais aqui, 3 fatores iguais aqui. A cada 3 iguais, nós pegamos 1 e multiplicamos esses fatores entre si. 2 vezes 3, 6. É assim que a gente calcula uma raiz de qualquer índice. Só que a quantidade de grupo, ou melhor, o grupo que a gente tem que formar aqui, se serão de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, vai depender do índice, né? Como aqui era uma raiz cúbica, nós formamos trios de 3 em 3, beleza? Raiz cúbica de 216 vale 6. E a gente sabe que significa que 6 ao cubo é 216, tudo bem? Então isso é quando tudo aqui casa certinho, ó. Pode ver que não sobrou nenhum fator. Agora a gente vai ver algumas situações onde vão sobrar fatores. E aí o que a gente pode fazer, tá? Então vamos lá, raiz quadrada de 200. Eu tenho que pensar em um número que elevado ao quadrado seja igual a 200. Mas talvez esse número não seja um número natural, bonitinho como esse aqui. Vamos lá. Usando o mesmo processo, decomposição em fatores primos. Vou pegar o número 200 e vou decompor. Como é par, eu vou dividir por 2. 200 dividido por 2 vale 100. Posso dividir por 2 e acho 50. Continuo podendo dividir por 2 e acho 25. Agora não dá mais por 2. Vou dividir por 5. E dá 5. E dividido por 5 de novo, dá 1. Agora trata-se de uma raiz quadrada. Então nós temos que formar duplas, pares. Então aqui, ó, tem um par aqui. A cada 2 iguais eu pego 1. Tem outro par aqui, ó, duplas de fatores iguais. Pego 1. E multiplico esses fatores entre si. 2 vezes 5, 10. Pô, mas 10 ao quadrado não vale 200. Realmente não vale.
A gente está esquecendo que esse camarada aqui sobrou na hora de extrair o fator do radicando. Então, o que a gente vai fazer com ele? Esse camaradinha que sobra, ele vai ficar dentro da raiz. Ele não vai ser extraído. Eu extraí um fator 2 e um fator 5. Esse que sobrou vai ficar preso dentro da raiz. Logo, a raiz quadrada de 200 pode ser escrita de forma simplificada como 10 raiz de 2. Ó. Esse 2 aqui que sobrou fica preso dentro da raiz. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer. Ah, professor, não tem como dar uma resposta aqui na forma de número decimal? Até tem. Só que a gente já viu que esse número é um número irracional. Ele possui infinitas casas decimais. Então, você, por mais que queira, não vai conseguir escrever todas elas. Elas são infinitas. E também, por ser irracional, elas não apresentam período. Ou seja, não vai se repetir, não vai ter nenhum padrão de repetição, nada disso. Tá? Então, no máximo, aí, o que a gente pode fazer é trabalhar com uma aproximação para a raiz quadrada de 2, considerar 1,4, 1,41, enfim. E aí multiplicar por 10 para dar uma resposta diferente. Mas essa aqui já é uma resposta matematicamente aceita. Ok? Raiz quadrada de 200, 10 raiz de 2. Beleza? Quais foram os fatores extraídos do radical? O fator 2 e o fator 5. O que não formou par com ninguém ficou na raiz. É assim que a gente vai fazer. Ah, e se o número já vier fatorado? Aí é mais fácil ainda, porque a gente não vai precisar ter esse trabalho da fatoração. Como assim? Vamos ver. Aqui eu coloquei raiz quarta de 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à sexta. Mas 2 elevado à quinta não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? O 2 se multiplicando 5 vezes? A cada 4 iguais, ó, olha o índice. Índice 4. A cada 4 iguais, nós tiramos 1. Então, já sei que esse vai ficar preso na raiz. A mesma coisa a gente vai fazer com o 3 elevado à sexta. Ó. 3 elevado à sexta não é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? O 3 se multiplicando 6 vezes, por causa do expoente 6. Mas o índice é 4. A cada 4 fatores iguais, eu tiro 1 da raiz. Então, esse vai ser extraído. Esses dois vão ficar presos na raiz. Como que a gente vai ficar, então? Ó? Esse e esse pulou fora. Raiz quarta. Esse e esses dois ficam lá dentro. 2 vezes 3 vezes 3. Viu lá? Recapitulando. Esse e esse pularam fora. Esse e esses, que não conseguiram juntar quartetos, né? Vão ficar dentro da raiz. Agora, o que a gente pode fazer? Efetuar essa multiplicação. 2 vezes 3, 6. Raiz quarta de 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E pronto. Está feito. Beleza? Extraímos esse fator e esse. Perdão, esse fator e esse da raiz. Esse aqui e esses dois aqui ficaram lá dentro. Tá? Quando se multiplicaram, viraram 18. Tudo bem? É assim que a gente vai extrair fator do radicando. Beleza? Agora, se eu posso tirar o fator do radical, eu também posso colocar fator lá para dentro, né? Vamos ver como faz isso. Aqui eu coloquei um radical já simplificado, 2 raiz de 6, só que agora eu quero percorrer o caminho inverso. Eu quero mandar esse 2 lá para dentro, tá? A gente tem que ficar sempre muito ligado no índice, porque é ele que vai mandar aqui. Como aqui é uma raiz quadrada, embora não apareça o índice, eu sei que ele vale 2. Né? Não é por causa desse 2 aqui não, hein? O índice aqui, ó. Tá? Então, quando eu mandar esse 2 lá para dentro, ele vai ficar elevado ao índice que o radical possui. Como assim? Assim, ó.
o 2 vai entrar, 2 ao quadrado. Da onde veio esse expoente 2? Do índice. E o 6? O 6 continua lá, vezes 6. Ah, o 6 não fica elevado ao quadrado? Não. Ele não está entrando na raiz, ele já estava lá dentro, ok? Então ele vai continuar lá, nada com ele vai acontecer. A partir daí, o que a gente pode fazer? Resolver essa expressãozinha aqui. 2 elevado ao quadrado vale 4. Vezes 6. – 24. Tudo bem? Se a gente pegar e decompor o 24, igual a gente fez lá em cima, igualzinho, para extrair fator do radicando, a gente vai vir para cá, tá? Então agora a gente está aprendendo a fazer o caminho inverso, o caminho de volta, ok? Aqui, ó, vou colocar esse 3 lá para dentro. Repara que o índice agora é 3, então quando esse carinha entrar no radical, ele vai ficar elevado a este expoente. Então ficamos assim, ó, raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes 5. Lembrando que o 5 já estava lá dentro, por isso que ele não ganha o expoente também. O que a gente pode fazer agora? Resolver essa expressãozinha aqui. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, dá 27, multiplicado por 5, tá? Para a gente fazer rapidinho, ó, 5 vezes 20 vale 100, 5 vezes 7 vale 35. Juntando as duas parcelas, 135, raiz cúbica de 135. Vamos lá. Mesma coisa, se a gente decompor 135, extrair fator do radicando, volta para cá, tá? 7 raiz quadrada de 10. Vou jogar esse 7 lá para dentro, ó. Como ele vai entrar, aqui o índice da raiz vale 2, então quando ele entrar, expoente 2 nele. Raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 10. Olha lá. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Multiplicado por 10, 490. Beleza? Então é desse jeito que a gente vai introduzir fatores no radicando. Assim nós extraímos fatores do radicando, beleza? Isso daqui vai ser muito importante para o que a gente vai ver agora, tá? Que são as operações com os radicais. O que a gente vai fazer? Hoje nós vamos falar apenas de adição e subtração, que é o que vocês precisam para essa semana, tá? A gente só pode somar ou subtrair radicais, ou melhor, a gente pode somar sempre, né? Mas nós vamos ver alguns casos específicos. O primeiro caso é quando os números possuem radicais semelhantes. O que seriam radicais semelhantes? São radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Exemplo, raiz cúbica de 8 e botar aqui, ó, 5 raiz cúbica de 8 e 3 raiz cúbica de 8. Tá vendo aqui? Mesmo índice, ó, índice 3. Mesmo radicando, radicando 8. São radicais semelhantes. Agora, se tiver assim, raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 5, não são semelhantes. Pô, meu professor, tem o mesmo índice, são raízes quadradas. Sim, mas não tem o mesmo radicando. São radicais semelhantes somente quando o índice e os radicandos são os mesmos, tá? Que é o primeiro caso aqui, ó. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Então, são radicais semelhantes. Como é que a gente vai fazer a soma ou a subtração nesses casos? Como uma soma algébrica, soma de monômios. Nós vamos somar o número que está lá na frente do radical. Então, ó, 5 mais 3, 8. E nós vamos repetir o radical. 8 raiz de 2. Simples assim, tá? Próximo, ó, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, são radicais semelhantes. Então, nós vamos aqui, como é uma subtração, ó, subtrair esses números que vem aqui na frente. 7 menos 9
menos 2, e repetir o radical, menos 2 raiz quinta de 3. Tudo bem? É assim mesmo que fica a resposta, tá? Você não pode esperar aqui encontrar um número natural. Nós estamos trabalhando, na maioria das vezes, com números irracionais, ok? Segundo caso, para a gente operar com radicais, adição e subtração, hein? Quando os radicais tornam-se semelhantes depois da extração de fatores, que foi o que a gente viu lá atrás. Vamos relembrar. Aqui, ó, eu não tenho como extrair ninguém. Por que não? Porque 3 é um número primo, ele não pode ser decomposto. Mas daqui eu posso extrair. A princípio, esses radicais não são semelhantes. É uma raiz quadrada, é uma raiz quadrada. Mas aqui o radicando vale 3 e aqui vale 12. Não são radicais semelhantes. Mas, de repente, depois que extrair os fatores dos radicais, ou do radical, né, eles se tornam semelhantes. É isso que a gente vai ver. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou decompor o 12, para ver como fica. 12 pode ser dividido por 2, dá 6. Pode ser dividido por 2, dá 3. Pode ser dividido por 3, dá 1. Como é uma raiz quadrada, eu preciso de 2 fatores iguais para tirar 1 da raiz. Olha lá. Esse que não formou par com ninguém, ele vai ficar preso na raiz. Foi o que a gente viu lá atrás. Então, 12, na sua forma simplificada, 2 raiz de 3. Ou melhor, raiz quadrada de 12, na sua forma simplificada, 2 raiz quadrada de 3. Na verdade, o que a gente tem é isso, ó, 5 raiz de 3, que eu só estou repetindo, mais o raiz quadrada de 12, acabei de ver que é 2 raiz quadrada de 3. Olha lá. E os radicais são semelhantes, ó, raiz de 3, raiz de 3. Vou somar os números que estão aqui na frente, é uma soma, né? 5 mais 2, 7. Ó. E repito o radical, 7 raiz de 3. Então, não é de cara que a gente consegue dizer sempre se os radicais são semelhantes ou não. Às vezes, nós vamos precisar tentar extrair alguém dali, tá? Mais um exemplo, ó. Raiz de 8 mais 10 raiz de 2 menos raiz de 50. A princípio, nenhum radical semelhante. O que a gente vai fazer? Vou decompor o 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. A cada 2 iguais, eu tiro 1 da raiz. O que não formou par com ninguém fica lá dentro. Então, raiz quadrada de 8, na verdade, 2 raiz de 2. Aqui. Tudo bem? E esse aqui? Esse aqui, ó, 2 já é um número primo, não pode ser decomposto. Então, você não vai conseguir extrair ninguém dali mesmo. Só repetir. Mais 10 raiz de 2. Mas eu já vi que os radicais são semelhantes. Vou ver se acontece o mesmo com o 50. Ó, 50 fazendo a decomposição. Por 2, 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. A cada 2 iguais eu puxo 1. E o que não forma par com ninguém fica na raiz. Então, raiz quadrada de 50, na forma simplificada, 5 raiz de 2. Menos 5 raiz de 2. Olha lá. Agora, todos os radicais semelhantes, posso fazer a conta. 2 mais 10, 12. 12 menos 5, 7. E repito o radical. Beleza? Então, esse é o nosso segundo caso. Primeiro caso é quando os radicais são semelhantes de cara. O segundo é quando a gente precisa extrair para ver se eles são semelhantes, tá? E o terceiro caso é quando os radicais não são semelhantes, tá? Aí a gente pode se deparar com duas situações. Ou são quadrados perfeitos, cubos perfeitos, enfim, números que possuem raízes exatas. O que a gente vai fazer? Calcular a raiz e depois somar ou subtrair se for o caso. Como? Raiz quadrada de 16 vale 4. Mais raiz quadrada de 9 vale 3. 4 mais 3 vale 7. Assim.
não são radicais semelhantes, ó, os radicandos são diferentes. Mas como eram quadrados perfeitos, tinham raízes exatas, foi possível fazer de boa. Próximo também, ó. Raiz quadrada de 49 menos raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 49, 7. Menos raiz quadrada de 25, 5. 7 menos 5, 2. Sem problema nenhum. Também. Agora aqui, quando não são quadrados perfeitos e quando não tem como decompor também, porque já são números primos, não dá para ver se eles vão virar radicais semelhantes ou não. O que a gente pode fazer? Ou a gente vai deixar do jeito que está, matematicamente já é uma resposta aceita, tá? Ou no máximo a gente pode trabalhar com aproximações, com a ajuda da calculadora mesmo. Raiz quadrada de 2, quanto vale? Aproximadamente 1,4. Aqui eu estou trabalhando com uma casa decimal de aproximação. Lembrando, eles possuem infinitas casas decimais. Nem que a gente queira, nós vamos conseguir usar todas elas, tá? São números irracionais. Raiz quadrada de 3 vale aproximadamente 1,7. Pô, professor, como é que você sabe esses valores tão rápidos? Eu sei porque eu já usei esses valores tantas vezes que eu acabei decorando, tá? Mas tem um jeito de calcular. Só que ele é muito trabalhoso. Não vale a pena a gente parar para ver isso agora, não. É mais fácil a gente contar mesmo com a ajuda da calculadora. Quando os radicais não forem exatos, tá? Quando as raízes não forem exatas. Agora a gente pode fazer a soma. 1,4 mais 1,7 vai dar 3,1. Soma normal, tá? Só para quem não lembra, ó, só posicionar a vírgula embaixo de vírgula, fazer a soma. 11, sobe 1, 3 e vírgula, tá? Tudo bem? Então é desse jeito que a gente vai proceder. Lembrando, isso daqui já é um resultado que a gente está forçando a barra para encontrar um número mais agradável, vamos colocar assim, agradável aos nossos olhos. Do jeito que está aqui, matematicamente já seria uma resposta aceitável, ok? Então é isso, eu espero que o vídeo ajude vocês nas atividades da semana. Qualquer dúvida pode mandar que eu tento ajudá-los. Forte abraço, se cuidem!